E aí galera, tudo tranquilo? Dando continuidade então ao nosso curso de desenho técnico para estudantes de engenharia, a gente vai tratar agora sobre ângulos, conceito, traçado e leitura. Os ângulos, por incrível que pareça, é bastante fácil de ver o pessoal se enganar na hora de fazer traçado de ângulos. Traçado e leitura, né? Principalmente o traçado de ângulos. Para fazer o traçado de ângulos, a gente usa esse instrumento aqui, ó, esse instrumento aqui que é o transferidor, tá? E é bastante comum o pessoal se enganar na hora de fazer o traçado e a leitura dos ângulos, porque o pessoal não sabe exatamente onde está o vértice, aonde posiciona o vértice do transferidor com o vértice do desenho. Então, ó, é fundamental saber utilizar o transferidor da maneira correta. Então, inicialmente, ó, só um pequeno conceito aqui então de ângulos. O ângulo é a porção do plano compreendida entre duas semirretas saindo do mesmo ponto, chamado de vértice. Esse vértice é que é o importante para nós no momento que a gente vai fazer o traçado desses ângulos. Então, eu vou ensinar agora como que a gente faz o traçado e a leitura de ângulos utilizando o transferidor, certo? Bom, primeiramente eu vou desenhar aqui um ângulo qualquer, duas semirretas, né? Então eu vou desenhar uma reta aqui e outra reta aqui, tá? O encontro dessas duas retas aqui, ó, é o vértice. Então é esse pontinho aqui, ó, que é o vértice desse ângulo, tá? Beleza, então. Como é que a gente vai fazer a leitura de um ângulo? Tendo duas semirretas aqui, então, ó, tem essa semirreta aqui e essa semirreta aqui de cima. Essas duas semirretas, elas se encontram em um vértice. Esse pontinho aqui, ó, é o vértice. Então, eu vou marcar aqui o ponto V. O que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que alinhar o ponto do vértice do transferidor no ponto do vértice do desenho. Esses dois têm que ficar juntinho aqui, ó. E não adianta eu colocar aqui no meio, ó, nem lá em cima, eu tenho que colocar aqui embaixo, porque senão não vai dar certo para fazer a leitura. A outra parte da utilização do instrumento aqui, ó, é colocar um dos lados, pode ser o 0, pode ser o 90, ou pode ser o 0 do outro lado aqui, ó, alinhado com a outra reta, com uma das retas, né? Então eu vou alinhar esses dois, ó, com uma das retas. Então o que aconteceu ali, ó? Ficou o 0 alinhado com uma reta e o vértice aqui, ó, bem em cima do vértice do transferidor. Aí, ó, a outra reta vai passar aqui embaixo da graduação do transferidor e a gente consegue fazer a leitura. Então, eu tenho aqui, ó, considerando a escala de baixo aqui do transferidor, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52,5. Então, esse espaço angular aqui entre as duas semirretas, ele tem 52,5 graus. Certo? Então, é fácil de fazer a leitura, mas não dá para confundir. Então, sempre tem que lembrar de colocar o vértice junto com o vértice e alinhar uma das retas com o ângulo 0, aqui, ó, com a marcação 0 do instrumento para fazer a leitura. Então, poderia fazer assim também, ó, sem problema, ó, alinhar com o 90. Então, eu vou contar a partir do 90. Ó, alinha bem direitinho ali, ó, alinha o vértice com o vértice. Então, junta os dois aqui, ó, vértice com o vértice do instrumento. Então, alinho os dois aqui e vou fazer o alinhamento do 90 graus aqui, a graduação do instrumento de 90 com a reta. Aí eu vou contar aqui, ó. Então, a partir daqui, vou considerar que o 90 é o 0. Então, eu vou contar 10, 20, 30, 40, 52,5. Deu a mesma coisa que antes. O que o pessoal às vezes confunde é tentar fazer a leitura direta aqui. Ah, aqui deu 37,5. Não, mas a gente está usando esse cara aqui, o 90, ele é o 0. E o 37,5 aqui, ó, ele vai chegar no 52,5. Porque o que a gente tem que ver aqui é a diferença, né? A diferença do 90 menos o 37,5. Essa diferença vai dar o espaço angular, então, que nesse caso é 52,5 graus. Certo? Bom, essa é para fazer, então, a leitura.
E como que a gente faz então o traçado de um ângulo? É fácil também, basta a gente fazer a reta, primeira reta, né? Digamos que eu queira fazer uma reta aqui, fazer essa reta a partir daqui, e vou definir um ponto, vou definir aqui então um vértice. Vou definir, por exemplo, que esse pontinho aqui é o vértice do ângulo, e eu quero desenhar uma reta inclinada em relação a essa reta inicial em 25 graus, por exemplo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o instrumento, vou pegar o transferidor, vou alinhar o vértice do instrumento com o vértice definido, que é esse pontinho aqui. Ó. Então vou alinhar o vértice com o vértice e vou alinhar a reta com a reta graduação 0. Tá? Então alinhando os dois, bem direitinho aqui, eu vou fazer a marcação, então aqui, ó, de um ponto lá onde passa exatamente a graduação de 25. Então a graduação de 25 está aqui, contando a partir do 0, 10, 20, 25 graus. Opa, desviou aqui. Então eu vou fazer a marcação aqui, ó, a partir da graduação 0, bem lá no ponto desejado, que é os 25. Então eu vou fazer aqui um pontinho onde estava o 25. Agora aqui, ó, eu vou então alinhar o vértice com o ponto que eu marquei e vou fazer o traçado da reta. Esse espaço angular aqui então ficou exatamente com 25 graus, certo? Bom, por hoje era isso então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha ali no vídeo e até a próxima.